Trazer uma palavra de encorajamento a ser fiel e viver pela fé no Senhor. Hoje eu quero encorajar a igreja por intermédio da palavra do Senhor a viver pela fé. Êxodo capítulo 14. 14:1, vamos lá. Vamos ler. Êxodo, capítulo 14, versículo de número 1 ao 20. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acampareis, junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Aprontou o Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente, perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zephon. E chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. E o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão e estende a mão sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam, e entrem nele, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, observe essa palavra anjo aqui com A maiúsculo, irmão, é uma teofania do próprio Deus, tá? O anjo, quando você vê anjo na Bíblia com A maiúsculo, é uma teofania para Cristo. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou. Observe isso. O anjo de Deus, Cristo, a teofania de Cristo aqui, que ia
diante do exército de Israel, ia na frente, se retirou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Iam entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era a escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Só até aí. Senhor, graças nós te damos por sua palavra tremenda, poderosa, magnífica, perfeita, linda. Ajude-nos, por favor, a se submeter ao ensino dela. Traz a iluminação para o texto, para as vidas, para os corações, para que toda a igreja entenda, seja edificada, e nisto o teu nome seja glorificado hoje e para sempre. É o que oremos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, observe que o texto começa falando para nós sobre Deus dizer a Moisés que mandando Moisés mandar o povo ir para um lugar específico, como vocês ouviram aí. Deus mandando o povo ir para um lugar específico, porque o Senhor dizia a Moisés que ia endurecer o coração de Faraó, e dessa forma Faraó ia perseguir os filhos de Israel. E como vocês mesmos viram aqui, assim aconteceu. Faraó realmente perseguiu o povo, e tem uma parte aqui que nos chama a atenção: a murmuração do povo. Eles começaram a reclamar com Moisés, a duvidar do poder de Deus. Eles chegaram a dizer que era melhor ficar no Egito como escravo, servindo a Faraó, do que tentar a sua própria liberdade em nome do Senhor. Mas, irmãos, isso implica muito. Eu acho que o texto todo não vai ser aqui, mas só aqui eu garanto a vocês que daria uma pregação inteira. Porque se você olhar, tem muitas coisas aqui escondido dentro desses corações incrédulos. A primeira coisa, não é muita incredulidade não, eles terem esquecido em dias as 10 pragas que o Senhor tinha enviado no Egito. Irmãos, foram as 10 pragas que há dias atrás, ou melhor, a última, eu acredito que tinha dias, que o Senhor enviou o anjo da morte para ferir os primogênitos do Egito, assim como Moisés disse que seria, e o povo sairia de lá rico. Os egípcios mandando eles ir embora de lá, dando ouro, e assim para que se cumprisse o que está escrito em Gênesis, que Deus chamaria um povo, e esse povo seria escravo, mas depois de 400 anos, Deus tiraria esse povo com muitas posses. Lá na frente, depois de 430 anos, em Moisés, se cumpre a profecia de Gênesis, que Deus falou a Abraão: vai o povo de Israel saindo em inúmera multidão, como a areia do mar. Só que eles só saíram de lá porque Deus agiu com mão forte. Em cada praga, Deus feria o Egito, feria os egípcios e guardava. Irmãos, tem muita coisa aqui dentro desse contexto para nós analisarmos diante de tamanha incredulidade. Eles viram milagres que eu e você não viu. Eles viram águas transformar em sangue, pedra com gelo cair do céu. Eles viram rãs invadirem, moscas, gafanhotos e muitas outras pragas que o Senhor enviou com os próprios olhos. Todas essas pragas que vieram para o Egito, Deus guardou o seu povo. Deus conservou o seu povo livre desses atormentos. E eles estavam vendo isso. Eles sabiam que era a mão de Deus. Deus fazia distinção entre israelitas e egípcios, de modo que as pragas atingiam todo o território egípcio e não atingia a fila dos hebreus. A pedra caía e destruía o território dos egípcios
território hebreu. A água se transformou em sangue no território dos egípcios, mas não no território dos hebreus. Em todas as pragas, Deus fez distinção. Assim como na última, os primogênitos dos filhos dos egípcios morreram, todos. Mas os filhos dos hebreus foram livres. Tiveram livramento da parte do Senhor. Isso é pouco, irmãos. Na última praga eles saem cheios de ouro, ricos, cantando em alegria. Só que aí acontece algo, eu não sei, irmãos. Parece que é o próprio Deus para testar a fé desse povo, para saber se diante das 10 pragas, sabe, que eles viram, realmente agora os olhos deles estariam em Deus. Se eles não duvidariam diante do que viu, porque é o próprio Deus que diz: Moisés, coloca o povo aqui, eu vou endurecer Faraó ali, e eles vão vir atrás de vocês, e eu serei glorificado nisso. Mas aí, irmãos, Deus faz como ele disse, mas dentro do contexto dos acontecimentos, os filhos de Israel chegam praticamente a blasfemar contra o Senhor. Como é que pode? Não é possível. Será que nós fazíamos isso lá? Será que nós nos comportaríamos assim? Às vezes eu fico pensando, é muita incredulidade, Senhor. Eles viram agora, e agora estava dizendo: Moisés, não tinha sepulcro lá no Egito, por que não deixou nós morrer lá? Como morrer lá? Como Deus tirou vocês agora de lá, com 10 pragas? Como, de que forma Deus permitiria que vocês morressem aqui no deserto? Irmãos, é muita falta de entendimento, é muita loucura. Era só parar para pensar, não tem lógica. Se Deus enviou 10 pragas para nos tirar de lá, não tem lógica Ele fazer que Faraó venha nos matar aqui depois que saímos. Mas às vezes, não é, irmãos? A lógica foge mesmo. E é a loucura da incredulidade que toma o lugar, como nós estamos vendo aqui. Eles começaram a murmurar, a reclamar e falaram: eu preferia estar lá. Imagina os ouvidos de Deus ouvindo isso, tá? Eu preferia estar lá ainda, sendo escravo de Faraó, trabalhando para Faraó, que eu morresse lá, Moisés. Calma, israelitas, a espada nem alcançou vocês ainda, nada aconteceu, vocês estão caminhando na proteção do Senhor, por que estão desesperados? Não é assim também às vezes conosco, irmãos? Nós sofremos por problemas que nem chegou ainda em nosso lar. Nós ficamos angustiados, ansiosos por coisas que nem apareceu ainda, problemas que nem surgiram ainda. Nós começamos a se entristecer com Deus, ficarmos ansiosos, angustiados e às vezes até incrédulos. Veja, irmãos, às vezes queremos colocar Deus dentro de uma caixinha. Foi assim que os filhos de Israel fizeram quando colocaram Deus dentro da caixinha da incredulidade deles, esquecendo que Deus tinha feito há tão poucos dias atrás por eles, para tirar eles do Egito com mãos fortes. Eles não pensaram que Deus jamais abandonaria eles agora, depois de ter feito o que fez por eles. O texto continua e a Bíblia diz que Moisés, com muita paciência, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra, e Deus sabe bem a quem escolheu, porque se não fosse Moisés o homem mais manso da terra, ele não resistiria àquele povo, não resistiria à incredulidade. Mas Deus escolheu o homem mais manso da terra, e até o homem mais manso da terra teve um determinado momento que não aguentou aquele povo. Moisés vira para o povo e diz, leia comigo por favor, vamos lá. Versículo 13. Qual é a resposta de Moisés para o povo? Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, aquiete o coração de vocês, descanse o coração de vocês. Por que, Moisés? E vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. 14. Sabe por que eu estou mandando vocês ficarem quietos? Porque o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Irmãos, essa é uma das passagens que eu admiro muito no livro de Êxodo, sabe? Moisés ainda assim, calma, a peleja, desde quando a luta foi de vocês, hein? Me diga aí um de vocês, quem de vocês enviou a primeira praga? A segunda?
aquietai-vos e sabeis que o Senhor é Deus. O Senhor é quem pelejará por vós, e vós calareis, descansareis. Aquiete o seu coração, descanse o seu coração. Em outras palavras, o servo manso Moisés está dizendo: ei, Israel, olhem para Deus, tire os olhos de Faraó e seus cavaleiros e coloque os olhos em Deus. O Senhor é quem peleja por vocês até hoje, e vocês vão ver o livramento. Aquiete o coração de vocês e veja o que o Senhor fará no meio de vocês. Não é assim também, irmãos? Nós precisamos muito disso. Ou corações inquietos são os corações dos crentes, irmãos. Nós podemos dizer que os nossos corações é muito inquieto, e se inquieta com muitas coisas, irmãos. Se perturba, você tem que admitir comigo que nós somos assim mesmo. Nós se perturbamos com muitas coisas, sabe? Coisas pequenas, irmãos, coisas bobas. Nós já estamos se perturbando, se equivocando, ficando ansioso, com medo, e é assim as nossas vidas por vezes. Mas olha o que o Senhor disse para o povo. Olha o que o Senhor disse para Moisés dizer: Moisés, diga a esse povo que aquieta o coração deles. Em outras palavras, eu não sei se você percebeu, mas as palavras de Moisés estão pegando o rosto do povo. O rosto do povo estava assim, ó, pasmo, vendo o faraó chegar. Moisés, com essas palavras, está virando o rosto do povo e colocando em Deus novamente. Moisés está lembrando ao povo quem até agora pelejou por eles, quem até agora fez por eles, quem até agora lutou por eles. Moisés está lembrando ao povo que o Senhor está com eles. E tem um episódio aqui que chama a nossa atenção, que a Bíblia diz, como eu acabei de falar, o anjo do Senhor, que é uma teofania para Cristo, lá no texto, é Cristo ali, uma teofania de Cristo, por isso está com A maiúsculo. O anjo do Senhor que estava na frente deles, isso é sinal que está guiando o povo. O que é que o anjo faz? Vai para onde? Para as costas deles. Isso é proteção plena. Isso é proteção, meu Deus do céu, completa. Veja, como o anjo do Senhor sabia que Faraó estava vindo, ele estava na frente. Mas quando o Faraó começou a vir, o anjo do Senhor foi para as costas do povo, para guardar. E a Bíblia diz também que a nuvem que estava na frente foi para as costas do povo, para não permitir que os exércitos de Faraó pudessem passar da nuvem e atingir o povo de Deus. Aleluia. Isso é muito forte, não é não? Fala sério. Isso é pouco, meu Deus do céu. Isso é pouco. Veja, Deus colocou uma nuvem de fogo entre Israel e entre egípcios, de modo que, por mais que os egípcios quisessem, não conseguiria passar. Ali era a chama Shekinah do próprio Deus se fazendo presente naquele lugar. Deus, Ele cuida do seu povo assim, irmãos, dessa forma, nesses detalhes. Estava o anjo do Senhor e a nuvem de fogo, de modo que nós já sabemos o desenrolar da história. Irmãos, hoje eu quero passear um pouco na Bíblia e lembrar a igreja como a mão do Senhor é com aqueles que plenamente confiam nele. Como a mão do Senhor é com o seu povo. E por vezes, e eu falo por vezes, baseado no texto que lemos aqui, até quando esse povo não está confiando nele. Como nós vimos aqui, o povo deixou de confiar. Deus podia largar, sabe de um, esse povo é incrédulo. Esse povo não presta. Esse povo tem um coração embrutecido como um animal, como Deus falou mais na frente. Esse povo é pior do que Samaria. Esse povo é pior do que os ímpios. Mais na frente, Deus chegou a dizer que Israel era pior do que os ímpios que não conheciam Deus em suas ações. Está lá em Ezequiel 16. É pouco? Deus podia largar esse povo aqui. Aqui agora não é possível. 10 pragas. Eles viram 10 pragas. Eles estão duvidando, eles estão dizendo que preferia ficar lá. Largasse. Isso mostra para nós que Deus não largou o seu povo, não abandonou, não deixou eles no meio do caminho, mostrando para nós que a mão do Senhor está com o seu povo, e por vezes até quando esse povo não está confiando nele, como nós estamos vendo aqui. A batalha é do Senhor, irmãos. A batalha é do Senhor. E eu quero mostrar isso abrindo com vocês
1 Samuel, capítulo 17. Vamos lá. Eu acho que eu já me detive até demais nesse texto aqui. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 17. Versículo de número 47. Ou melhor, vamos pegar do 46 para entender melhor, não é? Vamos lá. Deixa vocês encontrarem e nós vamos fazer a leitura, tá, irmãos? Vamos lá, todos encontraram? Está escrito assim: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. É Golias aqui, Davi falando com Golias. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas minhas mãos. Amém? É forte, não é, irmãos? Ah, Davi ousado. Esse homem era demais, irmãos. Sinceramente, para achar fé igual a Davi assim na Bíblia, é muito difícil você encontrar fé de gigante assim, igual esse menino de pele vermelha, menino ainda, jovem, de menor ainda, com coragem de gigante, falando como um gigante da fé. Irmãos, a verdade é que os gigantes da vida nos derrotam repetidas vezes, porque os enfrentamos com as nossas próprias forças. A batalha pertence ao Senhor. Por isso disse Davi a Golias. Veja como isso é interessante você observar. Todos ali, ninguém teve coragem de ir enfrentar o gigante. E eu sei por quê. Sabe por quê? Porque cada um deles confiava na própria espada, na própria lança, no próprio escudo. Estava lá Saul, mas era um incrédulo, um desobediente, um homem que não andava certo com o Senhor, que confiava mesmo, era na espada dele. Mas chegou ali um menino, que por mais que puxasse uma espada, a confiança dele não estava nela. Por mais que puxasse uma lança, não estava nela a sua confiança. A confiança de Davi estava no Senhor. Por isso, ele tem coragem de dizer: todos saberão que não por espada ou por lança é que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará você em minhas mãos. Isso é muito, irmãos, quando você pega o contexto, eu não vou contextualizar aqui para não demorar, mas quando você pega tudo que estava acontecendo lá, os soldados de Saul assim, Saul tremendo, o comandante tremendo, estava Jonatas lá, o filho de Saul, estavam os homens mais valentes de Israel, e chega um menino do campo que nunca pegou uma espada, nunca pegou uma lança, nunca botou uma armadura, meu Deus do céu, diante de soldados que estão pronto para matar, tudo trêmulo, com medo. Do outro lado, aí chega um menino, pastor de ovelha, do outro lado, pergunta: o que é que está acontecendo? Tem um gigante aí desafiando o povo de Deus. Desafiando o povo de Deus? A primeira palavra dele: quem é esse pagão para desafiar o povo de Deus? Quem é esse incircunciso para desafiar o Deus de Israel? É difícil. Eu acho que a pessoa que ouviu isso de Davi ficou pensando: esse menino está brincadeira. Calma, menino, vai mais devagar. Você ainda é moço. Vai devagar. Olha para ali, olha. Está vendo ali Joabe, Jonathan, Saul? Ninguém foi e nem tampouco ousou falar palavras como essa. Davi não, estava lá dizendo: quem é esse pagão, rapaz? Vem cá, o que é que vão dar para o homem que derrubar o gigante? Vai dar a filha, a filha do rei, a mão da filha do rei. E aí você vê isso aqui. Esse menino se apresentar até o rei e dizer: rei, eu vou lutar. Eu vou enfrentar o gigante. Eu acredito que começaram a rir dele na hora. Acho que Saul deu uma risadinha assim, escondido, sabe? Os soldados, esse menino tem brincadeira. Toma aqui minha armadura, toma.
Não dá não, eu não consigo não, eu vou sem armadura. Não, aí não dá, Davi. Sem armadura, não, porque a minha confiança está em Deus. Eu sei que vocês confiam em espada, em escudo, mas como se demorou Saul em confiar? Não, ele vai matar você, destruir. Aí sai Davi, só sabe de uma, eu estava lá, cuidando das ovelhinhas sozinho, veio um urso, e eu tirei a ovelha da boca do urso, e feri o urso. Imagina o rei olhando, como assim, menino? E tem mais, calma, outra vez, estava no mesmo lugar, eu pastoreando as ovelhas, me veio um leão, e pegou uma ovelha minha, eu tirei da boca do leão, a minha ovelha, e feri o leão. Será que eu não tenho coragem de enfrentar esse homem, não? Eu imagino o rei olhando, dizendo, não, agora vá. E ele foi dizendo isso aqui para ele. Irmãos, é impressionante. Enquanto o povo estava tremendo do lado, é isso que a fé, que persevera, que confia faz. Ela muda. Ela faz que o gigante se torne você. Pela fé, irmãos, Golias diminuiu aqui, e Davi aqui se tornou o gigante. Veja as palavras de Davi. É de alguém que não está com medo nenhum. Hoje o Senhor vai me entregar, eu vou arrancar a sua cabeça. Meu Deus do céu, olha a diferença de tamanho para quem está falando. Eu imagino como Golias olhou e tirou, sorriu de Davi. Você vai arrancar minha cabeça? Menino, se você tiver 1,50 m, eu tenho 3 metros. Ninguém jamais me venceu. Olha a minha armadura. Não tem espaço aqui para passar em minha armadura. Só tinha um buraquinho lá na armadura de Saul, ou de Golias. Como você vai me vencer? Eu vou lhe vencer, vou cortar a sua cabeça e vou mostrar que há Deus em Israel. Eu vou mostrar que o Senhor livra, não com espada, que eles estão com medo lá na mão lá, que eles confiam, não com escudo, nem com lança, mas que a batalha é dele e ele dá a vitória que ele quer. Eu vou mostrar que ele não precisa de espada para vencer uma batalha, Golias. Eu vou mostrar que eu só vou com a minha fé lhe enfrentar. Eu não vou com escudo, não vou com lança, eu só vou em nome do Senhor, que é o que a Bíblia diz. Você vem em nome do seu Deus. Eu venho em nome do Senhor, representando Deus. Estranho, né? Quem era para estar ali era Saul, representando Deus, mas teve que sair um menino lá do pastorado das ovelhas. E um menino, talvez de 17 anos, quem estava representando Israel todo, sem espada, sem escudo, sem lança, umas pedrinhas na mão pela fé. Você entende, irmãos, o que a fé faz? Precisamos dar passos ousados de fé, como Davi deu, como Moisés deu, como Josué e Caleb deram. Enfrentar os desafios sabendo que Deus lhe daria vitória, se eles fossem obedientes a Deus, mesmo que as circunstâncias falassem ao contrário. Você tem que admitir comigo que a circunstância diante de Davi ali era uma derrota horrível. Poucos confiaram em Davi ali, as circunstâncias diziam o contrário. Mas a fé, irmãos, a fé não anda por circunstâncias. A fé é ultra circunstancial. Não olha para as circunstâncias. Se Davi olhasse para as circunstâncias, quais seriam, pastor? Saul não foi, Jonatas não foi, Joabe não foi. Essa era a primeira circunstância. Os melhores soldados de Israel não foram enfrentar esse homem. Segundo, o tamanho do gigante. Olha o tamanho desse gigante para mim. Terceiro, esse homem é bom na espada. Eu nunca peguei uma espada. Você já imaginou se ele começasse a colocar isso na cabeça? Que é o que os filhos de Israel estavam colocando. Ele não iria para a batalha. Ele não iria partir para a batalha. Então, irmãos, devemos ser como Davi. Andar por fé, como Caleb, que enfrentaram as circunstâncias. Foi assim quando o Senhor ordenou a Moisés que enviasse 10 homens para espiar a terra prometida. 10 homens voltaram e relataram os obstáculos, desafios e gigantes. E derrotas também. Abra comigo Números capítulo 13, por gentileza. Quando não confiamos no Senhor, irmãos, colocamos nossos olhos na perspectiva errada. Veja agora como o mal de não confiar no Senhor. Números 14. Vamos lá. Ou melhor, Números 13, né? Primeiro. Números 13.
versículo 25. Números capítulo 13, versículo 25. Está escrito assim: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes a conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, Moisés. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jubezeus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam perto do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra... Até aí. Veja, por que Caleb fez calar o povo? Você prestou atenção por que Caleb fez calar o povo? Talvez você leu aí e não prestou atenção, né? Porque Caleb disse: ei, pare, tá bom esse comentário aí. Que comentário de derrota é esse? Vocês não observaram não? Que eles começaram a falar dos gigantes da terra. Eles começaram a dar relatório de como exércitos fortes estavam lá, anaquins, gigantes estavam lá. Eles começaram a colocar o foco deles nos problemas, nos adversários, nos inimigos. Caleb, percebendo isso, que os olhos deles foram mal no seu relatório, Caleb disse: ei, peraí, só um instante, olhe como ele é verídico com isso. Não importa quem se conhece esse povo aí, nós vamos contra eles. O que é que diz a Bíblia? E prevaleceremos contra ele. Agora, continue comigo. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Como assim, Israel? Mas como assim, Israel? Vocês chegaram até aqui, debaixo de tanto milagre, e agora só porque viu a terra que Deus prometeu dar a vocês, ocupada por uns gigantezinhos, uns amorreus, uns jebuseus, e vocês estão desesperados? Como que é vocês que pelejam? Como que Deus não tem poder para resolver isso em questão de momento? Pois é, irmãos, eles foram incrédulos mais uma vez. É como que eles pararam, interromperam Caleb e disseram: não, Caleb, você está errado. Nós não temos como. Olha a confusão que está tendo aqui, não sei se você prestou atenção. Caleb interrompeu eles, porque percebeu o discurso de derrota, e disse: não, está errado, nós vamos subir, vamos prevalecer. E eu sei bem porque Caleb está fazendo isso, ou falando isso. Caleb não está confiando na mão dele. Caleb está confiando na mão que até aquele momento tinha ajudado Israel a chegar até ali. A mão de Deus. O povo incrédulo não. Se intrometeu de novo, calou Caleb e disse: não, Caleb, você está errado. Não tem como nós vencer aquele povo, Moisés. Não acredita em Caleb, olha lá, diante dos filhos de Israel. Infamaram a terra que havia espiado. Olha para isso, meu Deus. Olha o que eles fizeram. Colocaram medo nos irmãos. Se os irmãos estavam ali, imagine a reunião, todo mundo se chegou para ouvir. Irmãos, afinal de contas, era o que todo mundo esperava, saber sobre a terra que manda leite e mel. Imagine os irmãos ouvindo isso. Imagine o desânimo, imagine o desencorajamento. Isso aqui, irmãos, perceba. Além de eles animarem o povo, não, está lá, está povoada, mas o mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus das 10 pragas, é o Deus que nos dará a vitória. Esse devia ser o discurso, sim ou não? Mas não foi esse.
o discurso foi outro. Agora, irmãos, vamos ser sinceros. Isso só acontece com Israel, não é? Não, irmãos. Às vezes nós temos esse mesmo discurso aqui, irmãos, de derrota, de incredulidade, de só agigantar mais o problema, de só ver o problema e esquecer que Deus é maior do que os nossos problemas. Perceba isso, observe, eles calaram Caleb, eles desanimaram o povo, eles trouxeram uma palavra de derrota, de desânimo, desencorajaram o povo. E sabe o que eles fizeram? Versículo 14, levantou-se, pois, toda a congregação. Olha para isso, o resultado tem que ser esse. Levantou-se, pois, toda a congregação. Eles atribulou a congregação, irmãos, e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés. Tinha motivo para isso? A pergunta que eu faço é, por que eles estavam chorando, hein? Que loucura é a incredulidade, irmãos. Está vendo? Tira os seus olhos da perspectiva correta. Você viu Caleb chorando aqui? Ele chorava, mas Caleb não chorou não, nem Josué. Porque ele sabia em que ele criou. O povo atribulou toda a congregação. Aí o povo chorando agora. Se a notícia era esperada para que eles se alegrassem e para que eles festejassem, virou motivo de luto. Porque todos eles estavam esperançosos para ouvir ali, para se alegrar. Mas quando ouviram o que ouviram, ao invés de se alegrarem, choraram. Porém, Josué e Caleb olharam para os desafios, sabendo que Deus lhe daria a vitória, se eles obedecessem a Ele. Irmãos, sempre haverá pessoas com uma forma de pensar muito restrita, ou uma visão muito pequena sobre Deus, sobre quem Deus é, e sobre o que Deus pode fazer. Vou repetir. Sempre haverá pessoas com uma forma de pensar muito restrita, uma visão muito pequena sobre Deus, sobre quem é Deus e sobre o que Deus pode fazer. É o que eles fizeram aqui, irmãos. Diminuíram Deus, uma visão restrita, pequena do que Deus podia fazer diante do que os olhos deles viram. Qual é a primeira coisa que nós aprendemos aqui? As suas reações diante das dificuldades e dos problemas que você enfrenta aqui nessa terra diz muito sobre a perspectiva que você tem de Deus. Diz muito se a sua fé é verdadeiramente fiel e sadia em Deus. A forma que você enfrenta os problemas aqui na terra, a forma que você reage aos problemas aqui na terra, as suas reações diante das dificuldades que você enfrenta nessa terra, diz muito sobre o nível de conhecimento que você tem de Deus. E eu estou falando isso à luz do próprio texto. Qual foi a reação desses incrédulos quando viram a terra cheia de gigante? Incredulidade. Murmuraram, desencorajaram, esqueceram de tudo. Você lembra que eu disse aqui? Que nós, às vezes, em um culto em domingo, esquecemos na segunda. Não foi por acaso não, é porque eu já vi isso acontecer. Olha aqui. E eles viram mais do que nós até. Eles viram mar se abrir, praga, maná no deserto, caindo pão no céu. Eles saíam da tenda toda manhã, olhavam para o céu, estava lá o pão caindo. Pegavam suas vasilhas. Ah, quero carne. De manhã Deus enviou as cordonizes. Estava cheio de carne, o arraial cheio de carne. Posaram lá, aqui, venha, me pegue. E eles aí se fartaram de carne. Tudo que eles pediam, Deus dava, simplesmente. Pão, carne, tudo. Tudo que eles pediam, Deus dava, mesmo no deserto, não é? Que cuidado. Mas mesmo assim eles esqueceram, tá vendo? Passou mesmo já. Então, não, Josué, não vamos prevalecer, eles vão derrotar a gente, eles é mais forte que nós. Eu fico imaginando, e eu sei mais ou menos por que eles pensavam assim, porque nessas alturas ainda não tinha um exército formado, e eles confiavam, era incrédulo em Israel. O exército mesmo, o guerreiro de Israel mesmo, vai ser Josué, depois de Moisés. É ele que vence por intermédio da espada, na força do Senhor, e conquista a terra prometida. Até lá, os outros territórios tinham exército, reis já, e fortificações. O povo de Israel não, a força do povo de Israel era o Senhor, o rei de Israel era o Senhor. Então eles olhou para o que viram,
viram cidades fortificadas, gigantes, a cidade povoada por um povo forte, como eles contaram, que parece até que é mais forte do que Deus, pelo jeito. E aí, irmãos, como vocês leram comigo, trouxeram angústia para o arraial. Você já prestou atenção, irmão, que também é assim, quando você está conversando com alguém, que o discurso é só derrota, só incredulidade, pode ver como é que você fica. Eu mesmo me sinto bem, ou eu corro ou eu saio de perto, que não faz bem a sua alma. Pode ver, só conta miséria, só conta derrota, é uma pessoa incrédula. Você percebe nas palavras, não traz benefício nenhum a outro cristão, pessoas assim, que só para falar bobagem enquanto crente, que o foco não é Caleb e Josué, nós vamos vencer, o Senhor é conosco, o Senhor é a nossa força. Mas, irmãos, sabe o que aconteceu aqui? A maioria venceu. A maioria venceu aqui no discurso, porque Caleb e Josué deram um discurso, mas a maioria deram outro. Então os filhos de Israel preferiram acreditar em quem? Na maioria. Nós vamos vencer não, nós vamos ser esmagados. É isso que eles dizem. Eles vão nos esmagar. Olhem para isso, irmãos. Onde é que está Deus? Aonde está Deus, irmãos? Por isso que eu digo, irmãos, as suas reações diante das dificuldades que você enfrenta nessa terra diz muito sobre o nível de conhecimento que você tem de Deus. Diz muito sobre o quanto você conhece Deus. E eu vou dizer mais. Esse povo que nós estamos diante aqui, eles não conheciam verdadeiramente o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por mais que tivesse visto milagre, as coisas miraculosas, seus corações estavam duros e os seus olhos cegos para entenderem. Vou repetir. Por mais que eles tivessem visto milagres e coisas miraculosas, seus corações estavam duros e os seus olhos cegos para verem verdadeiramente quem era o Deus que abriu o mar para eles passar a pés enxuto. Assim eu vejo hoje muitas pessoas não conhecem o Deus que creu, o Deus que servem, não conseguem entender profundamente os mistérios, o cuidado, o amor, a misericórdia de um Deus que entregou o que tinha de mais puro, mais valioso, mais santo para ser humilhado, que entregou o que tinha, irmãos, de mais amável, tomando figura humana, se fazendo carne, se entregou para morrer o tipo de morte mais degradante, mais humilhante daquela época. Ser pregado num madeiro, em forma de cruz, se fazendo assim maldito, porque está escrito, maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Deuteronômio 21, 23, Gálatas 3, 12 ao 14. E Cristo fez tudo isso para nos tornar benditos de Deus. Agora observe, pecadores impuros e sujos, cheios de trapos de imundícia, para nos salvar da imundícia dos nossos pecados, que nos garantia a condenação eterna. O Deus que, humanamente falando, fez o impossível se tornar possível. Um pecador caído em Adão, transgressor da lei, miserável, merecedor do inferno, agora ser herdeiro do reino dos céus e ser chamados de benditos do Pai, por causa daquele que se fez maldito no madeiro. É pouco isso? E daí, sinceramente, irmãos, tem alguns casos na igreja, e de longe, de perto, que eu não consigo entender. Eu tento, mas eu não consigo, sério. Ainda assim mesmo, com tudo isso, alguns ainda não conseguem entender que um Deus que faz tudo isso pelo povo tão sujo, tão profano, tão pecador, tão miserável como éramos nós, que dá o que tem de mais santo para salvar um povo tão medíocre como nós, jamais, em hipótese alguma, pode se imaginar que depois de santificar esse povo, torná-los filho dele, propriedade exclusiva dele,
deixaria esse povo abandonado, sem o seu socorro, sem o seu auxílio, ao menos por um segundo na face dessa terra, sem sua proteção divina, sem sua graça fortalecedora. Não tem isso que eu acabei de falar aqui sobre Israel, mar vermelho, pragas, não se compara ao que Cristo fez na cruz do Calvário. Se você achou milagroso Deus abrir o mar, enviar 10 pragas, fazer maná cair do céu, muito maior milagre é a vinda de Jesus à terra, se fazer carne e morrer em nosso lugar. Você compreende isso? Essa é a nossa maior motivação para viver. É por isso que eu disse anteriormente, eu não entendo alguns crentes que entende que Deus fez isso por nós, deu Cristo por nós. Você acha que por algum momento Ele deixaria cada um dos seus céus abandonado aqui, sem o seu socorro, sem o seu auxílio, ao menos por um segundo na face dessa terra, sem a sua proteção divina, sem a sua graça fortalecedora? Irmãos, por isso que diante dessas ricas e gloriosas informações que a Bíblia nos traz, que pecado horrível é deixar de confiar completamente, absolutamente no Cristo de Deus. É pecado deixar de confiar no Cristo de Deus diante do que foi feito por nós naquela cruz. Amados irmãos, entendam, ou melhor, entendam, eu preciso andar sempre olhando para o opróbrio de Cristo, para o que foi feito por mim, e é exatamente isso que vai fazer que eu dê longos passos de fé, que eu progrida pela fé, olhando para o opróbrio de Cristo, que me encoraja. Eu recuso as propostas do mundo, do pecado. Eu quero provar a vocês hoje que as minhas falas iniciais dos cultos aqui, trazendo sempre Cristo como a motivação para o nosso viver, do nosso mover, do nosso vencer, é bíblica. Eu vou mostrar agora um personagem bíblico para vocês, que venceu os prazeres transitórios do pecado, renunciou à sua própria vontade, tudo isso porque ele olhou para a morte de Cristo pela fé. O valor dessa morte, o resultado desse ato sacrificatório, porque ele contemplava o galardão. Foi o que ele fez pela fé, e tomasse atitudes certas que glorificassem a Deus. Abre Hebreus capítulo 11 comigo aí, por gentileza. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Cheguei. Vamos lá. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Agora escute isso. Olha o 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Agora olha a motivação dele, 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Aleluia! Veja isso, Moisés via Cristo pela fé. A motivação do viver de Moisés. Irmãos, observe uma coisa: Moisés era rico, príncipe, vivia regalado, cheio de ouro, cheio de coisas deliciosas, iguarias perfeitas. O que foi que fez Moisés vencer mesmo os prazeres transitórios do pecado? O opróbrio de Cristo, a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo. Ele olhou para o valor da cruz, ele olhou para o valor do Filho de Deus, do Santo. Irmãos, eu já cansei de dizer aqui que os homens do Antigo Testamento, eles foram salvos
pelo Cristo que ainda viria. Eles olhavam para o Cristo que ainda ia vir. Nós somos salvos porque nós olhamos para o Cristo que já veio. Você viu, irmãos? Agora a pergunta é: Moisés viu Cristo? Não. Cristo estava na onde na época de Moisés? Nos céus. Nossa, mas pela fé ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Não quero esse título. Não quero. Quero ser chamado filho de Joquebede e de Arão, filho de Hebreu. Eu quero padecer com o meu povo, porque eu estou olhando para tesouros maior, a morte daquele que me salvará. Aleluia. Isso é muito forte, meu irmão. Isso é tremendo. O que nós estamos vendo aqui é impactante, simplesmente impactante. Continue comigo a leitura, vamos lá. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo com maior riqueza do que os tesouros do Egito. Por quê? Contemplava o galardão. Agora, 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Agora, antes permaneceu firme. Olhe para isso. Como quem vê aquele que é invisível. Isso é bastante para mim e para você, meu amado. Como é que ele olhava? O opróbrio de Cristo, o valor da morte que entraria para ele, fez que ele negasse a própria voz. É por isso que eu digo, tá vendo? É a luz da própria Bíblia que eu sempre estou abrindo o culto dizendo que a maior motivação do nosso viver para vencer o pecado, ser santo, amar a Deus, é a morte de Cristo e a sua ressurreição para a nossa justificação ao terceiro dia. Essa é a maior motivação. Aí nós ficamos caçando outras motivações, respostas, salário estrondo, coisas miraculosas. Não, irmão, nós já temos a nossa maior motivação. Bom, pelo menos era de Moisés, eu não sei se é a sua também. Pelo menos a maior motivação de Moisés para estar no culto, para cultuar a Deus. Você viu depois minha Páscoa, pela fé cultuou. Mas antes, a Bíblia diz que ele olhava para o opróbrio de Cristo. Cristo nem tinha vindo ainda. Ele está falando de um termo profético aqui, que viria no futuro. Era como que ele já estivesse vendo. Ele sabia, Deus tinha prometido, viria, que perdoaria, que salvaria todos os crentes, quer seja do velho, quer seja do novo. E por intermédio dessa palavra, crendo nessa fé, é tanto que a Bíblia diz que ele estava de olho em quê? Num galardão. Galardão que viria através de quem? De Cristo. Galardão dos céus eternos. Sabe que galardão é esse aqui? A glória eterna. A tipificação da terra prometida, que representa o céu, que representa o fim do povo de Deus em alegria plena. Mas ainda não é o céu. Lá eles fizeram muita besteira ainda. Mas olha para isso. Veja Moisés. Ele caminhava como que vendo aquele que é invisível. Você caminha assim também? Esse é o nosso problema. Esse é o problema dos crentes de hoje. Caminha vendo o que está só vendo. Está palpável? Não, eu estou vendo, eu estou topando. Aquilo que não veio, não topa, não vale. É assim que nós caminhamos hoje. Eu preciso ver as coisas acontecerem. Se eu não ver, pastor, já era. Não, irmãos. O justo viverá pela fé. Nós precisamos ser igual a Moisés. Pastor, criou uma motivação para ser santo, para ser feliz, para negar a mim mesmo, para vencer o meu pecado. Ou a prova de Cristo. Não, mas eu queria um negócio assim que eu pudesse ver a bênção chegando, a providência. Você pode até ver, mas a maior motivação não é essa. É o opróbrio de Cristo. Por que eu trouxe isso aqui para nós? Porque todos os cultos eu estou abrindo assim, dizendo para a igreja. Para não parecer que isso é uma ideia minha, não é bíblica. Um homem olhou para o opróbrio de Cristo, venceu o pecado, dispensou os prazeres transitórios do Egito, as regalias, as comidas boas, as riquezas de lá, tudo pelo opróbrio de Cristo. Aleluia. Seguimos os rastros, fazemos o mesmo, negaremos as delícias que o diabo oferece aí, os prazeres transitórios, os pratos de Satanás, que realmente, eles vêm bem bonito para nós, a nossa vontade, pelo opróbrio de Cristo, pela morte de Deus. Mas esse povo deixou de confiar. Com as suas reações,
Ou melhor, esse povo de Israel deixou de confiar com as reações mais banais que nós poderíamos imaginar. Então, assim como os filhos de Israel, assim é conosco. Não tem como fugir disso. Estará diante de nós sempre. Escute isso. Olhe para cá rapidinho. Assim como os filhos de Israel, assim é conosco. Não tem como fugir disso. Estará diante de nós sempre dois tipos de reações. Há de ser que diante das situações difíceis que eu enfrento, primeira reação que pode acontecer na vida de um crente é ele deixar o problema dele ainda mais difícil. Ou seja, fazer como os filhos de Israel, engrandecer o problema, agigantar mais o problema, tremer, estremecer, chorar diante do problema, como eles fizeram. Números 14:1, está lá, eles chorando. Vou repetir, observe bem isso. Haverá sempre duas reações diante dos crentes quando eles estiverem enfrentando problemas. Primeira reação que pode acontecer de você ou em mim é você deixar o problema ainda mais difícil, com a incredulidade, com a falta de fé e confiança em Deus. Fazer igual os filhos de Israel fizeram. Irmãos, quando alguém não conhece verdadeiramente o Deus que serve, ele sempre terá uma visão do problema muito mais elevado do que o problema realmente é para quem tem Deus. Eu vou repetir isso aqui, observe. Sempre que alguém não conhece verdadeiramente o Deus que serve, ele sempre terá uma visão do problema muito mais elevado do que o problema realmente é para quem tem Deus. E com essas reações eu diminuo o poder de Deus, eu minimizo o poder de Deus, eu esqueço da obra de Cristo na cruz por mim. E mais, eu acabo crendo mais no poder que os gigantes da vida têm do que no poder que o próprio Deus tem para guardar o seu povo. Eu acabo crendo mais no poder que as dificuldades da vida me traz. E esqueço do Deus que já resolveu. Escute isso. Eu esqueço do Deus que já resolveu o maior problema. Eu vou repetir. Eu esqueço do Deus que já resolveu o maior problema da humanidade e das nossas vidas, que foi providenciar o maior livramento que nós já tivemos, a maior bênção que nós temos. O maior livramento foi quando Ele em Cristo, pelo sangue, nos livrou do inferno eterno. E a maior bênção mudou o rumo eterno da nossa alma em direção agora à glória eterna celestial. Aleluia. Está vendo que eu costumo dizer? O maior livramento nós já tivemos há 2000 anos atrás. Foi Deus livrar a sua alma do inferno. Esse sempre foi, sempre será o maior livramento. E a maior bênção, pastor? Você já tem a maior bênção. Ele mudou o rumo da direção da sua alma, que ia para a eternidade do inferno, para a direção da eternidade da glória celestial. Maior livramento e maior bênção está em Cristo. Irmãos, eu acho que chegou a hora de confiarmos mais em Deus e deixarmos de sermos murmuradores e incrédulos. Reclamamos demais. Você não acha não? Você não acha não? Você reclama demais de barriga cheia? Fala a verdade. Essa é a nossa realidade, irmãos. Nós reclamamos demais, mas não temos motivo para isso. E por que reclamamos demais? Eu fico imaginando Moisés, sabe? O cara está na riqueza, está na luxúria, aí vem agora para ser pobre, para ser escravo, carregar palha, feliz, contente, cultuando a Deus, dizendo que estava olhando para o opróbrio de Cristo,
Porque Cristo é a sua maior motivação. Por que nós murmuramos tanto? Por que nós somos tão incrédulos? Porque perdemos isso de vista. Perdemos que nós recebemos na vida o maior livramento de todos e minimizamos até o que há de mais importante para nós: a salvação da nossa alma. Esquecemos, já passou, não é? Como já foi dito aqui. Já passou, pastor. Foi há 12.000 anos. Mas continua sendo válido hoje. Você queria que tivesse validade a salvação da sua alma? Como é que seria? Queria que tivesse na sua mão? Como é que seria? Não é? Deus garantiu de uma vez por todas a salvação da sua alma. Então esse ato continua presente na sua vida. Não importa se ele foi feito há 12.000 anos atrás. O sangue dele ainda continua presente. A obra dele, o sacrifício dele continua tão real em nossas vidas quanto no dia que ele morreu e ressuscitou por nós. Porque se não for ele e por intermédio dele, o que seria de você? O que seria de nós? Como diz os Salmos, os inimigos já teriam nos engolido vivos. Aqueles que agem assim vacilam, irmãos, caem, tropeçam em suas próprias desconfianças e incredulidade. São puxados para trás pelo pântano da desconfiança e vão retrocedendo na fé, esfriando na caminhada, se tornando infrutíferos, murmuradores, exatamente como nós estamos vendo acontecer com os filhos de Israel. E eu vi muitos se afastarem assim. Começou a ser puxado para trás pelo pântano da desconfiança, da incredulidade, da dúvida com a palavra de Deus, e foi esfriando na caminhada, se tornando infrutífero, murmuradores, exatamente como nós estamos vendo aqui no texto. Então as pessoas que agem assim, elas têm em mente, ou melhor, elas têm na mente delas que não tem mais motivo para se alegrar no Senhor e exultar no Deus da sua salvação. Então o que é que elas fazem? Volte lá, Levítico de novo, rapidinho, ou Números, vamos lá. Números capítulo 14. Vou repetir. As pessoas que agem assim, elas têm em mente, na mente delas, que não tem mais motivo para se alegrar no Senhor e exultar no Deus da salvação deles. Então, olhe bem, viu? Olhe que eu estou falando em cima do próprio contexto, tá, irmãos? E vocês vão perceberem isso agora. Sejam sinceros comigo, eu acho que vocês concordam comigo. Israel tinha ou não tinha motivo para se alegrar no Senhor? Muito motivo, mesmo vendo gigantes. Tinha, né? Pois é, mas quando você não olha as coisas na perspectiva correta, o que acontece? Você começa a pensar que não tem motivo mais para se alegrar no Senhor e exultar no Deus da sua salvação. Então, no lugar de alegria, vem o choro. Leia comigo aí, 14. Números 14. Aqui era para ser alegria esse texto, tá? Mas o que está escrito aí? Números 14 primeiro. Levantou-se, pois, toda a congregação, gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés. Você está vendo, irmãos? Quando eu perco o sentido correto da coisa, que eu tenho mais do que motivo para se alegrar no Senhor, em vez de se alegrar, eu choro, defino, me entristeço. E não é a luz do meu entendimento, não. A própria Bíblia está mostrando para nós. Vocês acabou de concordar comigo que Israel tinha motivo para se alegrar, tinha motivo para festejar. A pergunta que fica é: por que Israel está chorando? Israel tem motivo para chorar, irmãos? Não tem. Assim como eu e você também não temos motivo para chorar. Porque assim como Deus era com Israel, Ele é conosco. E se Deus provou a Israel que o amava, muito mais Ele provou para nós, enviando Cristo para morrer em nosso lugar. Sabe que eu costumo gostar de dizer isso? Porque tem alguns crentes que dizem assim: se fosse na época de Israel, pastor, eu já ouvi muito isso, sabe? Eu era mais fiel. Eles viram o milagre. Eles viram o pastor o mar se abrir. Aí eu faço uma lembrancinha solene aí, eu digo o seguinte: realmente, se for nessa Israel, você podia ser mais até fiel, não sei, mais alegre, mas você tem motivo para ser mais alegre agora. Por quê? Porque Deus não fez um milagre tão precioso e gracioso que Ele fez
na nossa época, ou na época de Israel, que ele fez em nossa época. Na época de Israel, eles viram o mar se abrir, eles viram pragas no Egito, eles viram uma maná cair do céu. Na nossa época, nós cremos e sabemos que Cristo, o Filho do Deus vivo, encarnou, veio à terra, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, foi até a cruz, morreu, ressuscitou para a nossa justificação. Isso aqui, esse milagre é maior do que qualquer outro milagre que Deus tenha feito na época de Israel. Irmãos, eles deixaram de confiar no Senhor de todo o seu coração e se entregaram ao pântano da desconfiança, da incredulidade. Mas então vem a segunda reação. Então eu ajo como Davi, Caleb e Josué. E aí a segunda reação, eu exalto o poder de Deus. Se lembra que eu falei de duas reações? A segunda reação é a de Caleb, Davi, Josué e o próprio Moisés. Eu exalto o poder de Deus, eu engrandeço o poder de Deus, eu confio no poder de Deus, eu se submeto ao poder de Deus, eu escolho confiar na providência divina de Deus diante de qualquer situação. E aí, irmão, sabe o que é que acontece agora? O que aconteceu com Davi e Golias? O gigante diminui, e aí que se torna gigante diante da situação pela fé que depositamos e confiamos no Deus Todo-Poderoso, somos nós. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Quem é você aqui nessa passagem? Você é Josué e Caleb, Davi, que mesmo olhando para o gigante, vendo os gigantes, como narra o texto aqui, poderosos, mesmo vendo as cidades fortificadas dos inimigos, mesmo vendo os filhos de Anak, os amalequitas, os heteus, os jebuseus, os amorreus, os cananeus, não ficaram angustiados, aflitos, temerosos, com medo, trêmulos, porque confiaram no poder do Senhor. Ou você é o restante dos espias de Israel, hein? Que tremem, ou melhor, que tremeram, temeram, se angustiaram, murmuraram e pecaram contra Deus. Você tem que fazer uma escolha hoje. Quem você é aqui, diante dessa passagem aqui, que você está aí nas mãos? Quem você é? Você é Josué e Caleb? É ele que você tem sido na caminhada cristã, que pela fé tem lutado, tem vencido barreiras, gigantes, problemas, diabo, carne, mundo, pecado. Josué, Caleb e Moisés foi assim. Ou você é o restante, irmão, dos espias, que tem chorado sem motivo algum, que teme por nada, mesmo Deus estando ali, que se angustia, murmuram e pecam contra Deus nas suas incredulidades. Tiveram um discurso de derrota, dizendo que não iria conseguir derrotar os gigantes. Acreditaram mais na força dos gigantes do que no poder do próprio Deus. Gigantes, cidades fortificadas, amalequitas, heteus, jebuseus, amorreus, todos os inimigos de Israel estão aqui sendo citados nesses povos. E para nós, pastor, o que isso representa? Para você, para mim, esses jebuseus aqui se encaixavam bem na época de Israel, é verdade. Mas quem são eles hoje? Hoje isso para nós representa, irmãos, os poderosos gigantes das aflições que enfrentamos nessa vida, das dificuldades, dos nossos problemas de desconfiança, os problemas que o nosso glorioso Mestre Jesus Cristo falou que enfrentaríamos e que viria para nós desencorajar e seguir com retidão, ou melhor, desencorajar, seguir com retidão, fidelidade e confiança nele. Josué e Caleb, irmãos, estava lá, diante de tudo isso, sabe? Qual foi a reação deles? O tipo de reação aqui que glorifica a Deus, que engrandece Deus, exalta Deus, louva a Deus. Só esse tipo de reação aqui demonstra plena e absoluta confiança no poderoso Deus de Israel. Leia comigo aí, vamos ver a reação de Caleb. Esse tipo de reação engrandece Deus. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: iramos e subamos e possuamos a terra, porque certamente
a Deus. Reação que é movida por meio da fé. Reação que não se abate com a angústia, com o medo, com os perigos que enfrentamos, com os problemas e dificuldades que temos que enfrentar. Esse tipo de reação é o tipo de reação que demonstra plena confiança na providência divina de Deus. Fala a verdade. Caleb e Josué foram tentados a ir no mesmo rumo que eles. Afinal de contas, Caleb viu uma cidade diferente dos espias ou foi a mesma? Foi a mesma? Eles viram os mesmos gigantes, as mesmas cidades fortificadas. Escute bem isso aqui. Caleb e Josué viram os mesmos gigantes que os incrédulos viram as mesmas cidades, viram as cidades, eles viram os mesmos inimigos que eles viram. E o que é diferente aqui então? O que é diferente é que Caleb e Josué têm uma perspectiva diferente acerca dos problemas e das dificuldades. Eles viram as mesmas coisas, eles podiam ir no mesmo rumo que eles, é mesmo Moisés. Verdade, tem gigante lá, tem amorreus, jubezeus, tem cidades fortes lá, Moisés. Não, eles decidiram ir em outro rumo, o rumo da fé, o rumo da fé que vence gigantes. Nós precisamos entender, irmãos, que cada problema, dificuldades, lutas que enfrentamos aqui nessa terra, Satanás usa esses problemas contra nós, com o objetivo de desencorajar você, tornar você infiel a Deus, tornar você incrédulo, desencorajar você a fazer o que é certo, tomar as atitudes certas e andar de conformidade com a vontade de Deus. Davi passou por isso, mas ele não o turbinou, irmãos. Vamos lá, 1 Samuel, eu vou acabar a mensagem lá. Vou repetir, o diabo usa os problemas que nós temos aqui contra nós. O diabo usa os problemas que nós temos aqui, as dificuldades que enfrentamos nessa terra. Satanás usa esses problemas contra nós. Com que objetivo? Com o objetivo de desencorajar você, de tornar você infiel a Deus, tornar você incrédulo, desencorajar você a fazer o que é reto, a tomar decisões certas e a andar de conformidade com a vontade de Deus. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Davi passou por isso, mas ele perseverou. Leia comigo aí. O que está escrito aí? Então falou Davi aos homens que estava consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir? Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Vocês viram aí? A pergunta é: o que é que Davi fez ali a Eliabe, irmãos? Só porque ele teve a coragem que Eliabe não teve. Eliabe, você está realmente com inveja. Vamos ser sinceros. A verdade por trás aqui da verdade é que Eliabe está com inveja. Porque o irmão mais novo, sabe aquele ciúme do irmão mais novo, que está com mais coragem do que o mais velho? E o mais velho fica meio que tímido, porque o irmão mais novo está se destacando mais do que ele. É isso que está acontecendo aqui. Davi está se destacando, perguntando o que é que vai fazer, a quem derrubar o gigante, coisa que ele está lá caladinho com medo. Então ele se levanta contra Davi, para entristecer o coração de Davi. Em outras palavras, o que Eliabe está dizendo para Davi é: ei menino, cadê as ovelhas que você estava cuidando aí? Com quem você deixou aquelas ovelhas lá? Volte para o teu lugar, rapaz. Você ainda é moleque, pirraio. Vai cuidar das ovelhas, vai. Para desencorajar Davi. Percebam, observem. O diabo usou os próprios irmãos de Davi para desencorajá-lo,
fazer o que era certo. Davi está para fazer o que é certo, mas sempre o inimigo usa as dificuldades para nos desencorajar a fazer o que é correto. E eu falo isso à luz do próprio texto. Você está vendo aí comigo? Com o objetivo de desencorajar Davi a perder a fé fervorosa que tinha dentro dele, a desistir de confiar no Senhor. Que tamanha coragem tinha. Mas aqui é que está, irmãos. Davi se desviou da incredulidade. Davi se desviou de perder a fé em Deus. Se desviou de perder a coragem de lutar. Se desviou de perder o estímulo de enfrentar o gigante. Tudo isso porque, assim como Moisés, Davi caminhava como vendo o Deus invisível. Josué, Caleb, Davi viu assim também, em outras palavras. O que Caleb está dizendo é o seguinte: eu não me importo com o tamanho dos gigantes poderosos que estão do lado de lá, que quer nos matar, nos engolir, nos desanimar, nos desencorajar. Não me importa se os amorreus, as palavras de Caleb, em outras palavras, se os jebuseus, se os amalequitas, se os cananeus, se os filhos de Aнаques, se os gigantes estão do outro lado, filhos de Israel. Cale-se, o que importa é quem está do lado de cá conosco. Não é forte isso, irmãos? É isso que Caleb está dizendo, em outras palavras. Não importa quem está do lado de lá, importa quem está do lado de cá. O que verdadeiramente importa é quem está do lado de cá conosco, porque aquele que está conosco é maior do que o que está com eles. Diz a palavra do Senhor: maior é o que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia, irmãos. Efésios capítulo 6, 10 diz assim: finalmente, irmãos, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Devemos reconhecer, irmãos, que somos fracos mesmo, mas ao mesmo tempo também devemos reconhecer que Deus é forte, grande e poderoso para nos socorrer. Preciso saber que não posso vencer as batalhas físicas e espirituais com as minhas próprias forças, mas com o Senhor somos mais que vencedores, porque do Senhor é a guerra e Ele está sempre conosco. Você não luta pela vitória, você luta partindo dela. Comece a ver assim. Vamos ver o final da vitória de Davi e eu acabo essa mensagem. Versículo 41. Vou repetir. Você não luta pela vitória, você luta partindo da vitória. Grave isso. Você não luta pela vitória, você luta já partindo da vitória. Porque segundo o relato bíblico, em Cristo, nós já somos mais que vencedores. Olha lá. Versículo de número 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém, irmãos? Você já sabe como é que foi o fim disso, né? Davi, apenas com uma pedrinha, acertou o lugarzinho exato. O único lugar que podia se atingir na armadura de Golias. Foi lá mesmo que, pela fé, Davi o acertou. Arrancou a cabeça dele mesmo. E deu realmente os filisteus como presa para Israel. Então alguém me dirá, acabando essa mensagem: pastor, eu tenho me mantido fiel ao Senhor, tenho andado na presença do Senhor com fé, sempre confiante que o Senhor está comigo, e a força dele é a minha força, e nisso tenho sido forte. Mas é luta por cima
Pois é, meu querido, ou minha querida, uma coisa eu posso lhes dizer: Deus jamais vai deixar você sem algum tipo de socorro. Às vezes, Deus, Ele não move o problema, mas Ele usa o problema para mover você, para tornar você mais parecido com Cristo. Vou repetir. Às vezes, Deus não move o problema, mas Ele usa o problema para mover você, para tornar você mais parecido com Cristo. Só lhe deu glória. Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor, agradecemos pela força e o poder que o Senhor tem nos dado para enfrentar as dificuldades da vida. Sabemos que a batalha não é nossa, porque o Senhor é a batalha. E pedimos que nos ajude a reconhecer em nossas vidas